Meu nome é Antônio, e eu já vivi o suficiente para saber que nem tudo que a gente vê é explicável. Morei a vida inteira num cantinho escondido entre as colinas do sul do Brasil, numa casinha simples, rodeada por matas densas e estradas de chão batido. Mas aquela noite foi diferente de tudo que já vivi. Eu tinha acabado de me sentar na minha velha cadeira de balanço, na varanda da frente, quando o mundo pareceu congelar. A brisa suave que sempre acariciava o rosto havia sumido, e o silêncio tomou conta de tudo, como se até os pássaros estivessem com medo. Foi então que ouvi o som, passos pesados, arrastados, cortando o silêncio com um ritmo estranho, quase uma batida de coração da própria terra. E naquela escuridão, uma sombra se projetou na frente da minha casa. Lá estava ele. Um homem, sim, mas diferente. Alto, com ombros largos e um rosto marcado pelo tempo. Porém, seus olhos brilhavam com uma luz que não era humana. Era como se o fogo da lua tivesse entrado dentro dele. Naquele instante, eu soube que o lobisomem da nossa lenda, o mesmo que meu pai me contava quando eu era menino, estava ali, bem diante de mim. Mas ele não veio para me atacar. Ele veio para avisar. Eu sempre pensei que aquelas histórias eram só lendas, histórias para assustar criança. Mas aquela noite me mostrou que as lendas podem ser muito mais reais do que a gente imagina. Ele falou pouco, mas cada palavra carregava um peso que eu nunca esqueci. Antônio, você precisa proteger essa terra, ele disse com voz rouca. O que está por vir não é só meu destino, é o seu também. Eu não entendia muito bem o que ele queria dizer, mas uma coisa era certa. Minha vida estava mudando. Nas semanas que se seguiram, comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Os animais da mata que vinham me visitar à noite, os sons estranhos que ecoavam longe e aquele sentimento constante de que algo maior me observava. Até que uma noite, enquanto caminhava pela floresta, ouvi novamente aqueles passos arrastados. Desta vez, não era uma sombra, era uma presença. E essa presença me conduziu até um velho carvalho, onde encontrei marcas antigas gravadas na casca, símbolos que pareciam contar uma história esquecida pelo tempo. Cada marca parecia pulsar, como se a árvore estivesse viva, me passando. Uma mensagem urgente. Eu comecei a entender que o lobisomem não era um monstro, mas um guardião, um protetor da natureza e dos segredos que ela guarda. E que aquele chamado era para mim também. Não era só minha casa que estava em perigo. Era todo o equilíbrio daquela região, daquele mundo escondido que poucos conhecem. Foi quando percebi que precisava agir, mas não sozinho. Precisava contar a verdade, precisava de ajuda. Hoje eu te conto isso porque sei que há mais pessoas que sentem essa mesma conexão, esse mesmo chamado. Se você está assistindo, talvez esteja na hora de abrir os olhos para o que está além do que se vê. Você já sentiu que há algo mais entre as sombras? Algo que fala com quem sabe ouvir? Se sim, fique comigo, porque o que vou contar ainda está longe do fim e pode mudar sua forma de ver o mundo para sempre. Quer continuar acompanhando essa história? Inscreva-se para não perder a próxima parte, onde vou revelar os segredos que encontrei nas matas e o que aconteceu quando aceitei o chamado. A sombra do homem-lobo sumiu tão rápido quanto apareceu, mas a sensação de que algo estava diferente não me largava. Era como se o ar carregasse um aviso, um chamado que eu não podia ignorar. Aquela noite, em vez de dormir, fiquei sentado na varanda, com os olhos fixos no breu das árvores que cercavam minha casa. Cada barulho parecia amplificado. Cada movimento na mata se transformava numa ameaça invisível. No dia seguinte, a rotina que eu conhecia foi quebrada. Algo dentro de mim estava despertando. Era mais do que medo. Era uma inquietação profunda, como se o próprio solo em que eu pisava me pedisse para buscar respostas. Resolvi caminhar pela trilha que levava para dentro da mata.
Nunca tinha ido tão fundo antes. Sempre achei perigoso demais para um homem velho como eu. Mas aquela noite me deu coragem. O bosque parecia outro mundo. As árvores altas formavam um teto natural, e a luz do sol entrava em feixes que dançavam no chão coberto por folhas secas. Senti o cheiro úmido da terra, misturado com o aroma forte de pinho e musgo. A cada passo, parecia que a floresta sussurrava histórias antigas, segredos guardados por gerações. Enquanto caminhava, meus pensamentos me levavam para os contos que ouvia quando criança. Histórias de criaturas que viviam entre os humanos, protegendo e castigando ao mesmo tempo. Meu pai dizia que essas lendas existiam para lembrar a gente do respeito pela natureza e pelos mistérios que ela guarda. Foi então que encontrei uma pedra grande coberta de musgo, com símbolos esculpidos que eu jamais tinha visto antes. Eram desenhos estranhos, quase rituais, que pareciam contar uma história de ligação entre homens e lobos. Meu coração bateu mais forte, não de medo, mas de reconhecimento. Algo dentro de mim entendia aquela mensagem silenciosa. Voltei para casa com a cabeça cheia de perguntas. Durante os dias que se seguiram, comecei a notar mudanças sutis. À noite, ouvia o uivo dos lobos distante e sentia uma estranha conexão com aquele som. Meu corpo parecia mais ágil, meus sentidos mais apurados e o sono mais leve, como se algo estivesse me preparando para o que viria. À medida que essas transformações aconteciam, também sentia uma responsabilidade enorme. O lobisomem não era só uma ameaça. Era um guardião, um sinal de que o equilíbrio entre homem e natureza precisava ser restaurado. E eu, um velho homem do sul do Brasil, estava no meio dessa história que transcendia tempo e espaço. Foi numa dessas noites, quando o vento soprava com mais força e as estrelas pareciam mais próximas, que ouvi de novo os passos, pesados, arrastados, o mesmo ritmo do coração da terra. Saí da casa, sem medo desta vez, sabendo que aquele encontro era inevitável. Ele apareceu novamente, o lobisomem, seus olhos brilhando como brasas na escuridão. Mas dessa vez não houve silêncio. Ele falou com uma voz que ecoava na alma: você foi escolhido para proteger, para lembrar, para manter o que está esquecido. Eu não sabia o que responder, mas entendi que aquela missão era maior que eu. Que era minha chance de fazer a diferença, mesmo com o peso dos anos nas costas. Se você está gostando dessa história, fique comigo. Ainda tem muito a revelar, e essa jornada é tão sua quanto minha. Não esqueça de se inscrever e compartilhar. Esse mistério com quem você ama, a vida é feita dessas conexões que a gente constrói. Depois daquela noite em que ele falou comigo, algo mudou dentro de mim, não apenas no corpo, mas no espírito. Passei os dias seguintes em silêncio, observando o mundo com olhos diferentes. O vento que balançava as copas das árvores parecia murmurar nomes esquecidos, como se a mata sussurrasse lembranças antigas, histórias enterradas sob camadas de esquecimento e medo. Comecei a ter sonhos vívidos, onde eu corria sob a lua cheia, sem sentir o peso da idade. Meus pés não tocavam o chão e os sons da floresta eram claros, quase familiares. Em um desses sonhos, vi uma figura feminina de cabelos brancos como a neve e olhos cor de âmbar, vestida com um manto feito de folhas e galhos. Ela me olhava com tristeza. Você precisa lembrar o que foi perdido, ela disse, antes de desaparecer em meio à neblina. Acordei suando, o coração disparado. Levantei da cama e fui até a varanda como sempre fazia. Mas dessa vez havia marcas no chão. Pegadas, largas, profundas, que se estendiam desde a estrada de terra até o lado da casa e depois de volta à mata. Pegadas de lobo, ou de algo que tentava se passar por um. Mas não era só isso.
Em cima do meu velho banco de madeira havia um objeto, uma corrente fina, escurecida pelo tempo, com um dente preso nela. Um dente enorme, amarelado, com a raiz ainda visível. Toquei com os dedos e senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Era como se o calor da criatura ainda estivesse ali. Fiquei parado por minutos, talvez horas. O sol nasceu e me encontrou imóvel, ainda encarando aquela corrente. A única coisa que consegui fazer foi pendurá-la na parede da sala, ao lado do retrato dos meus pais. Não sei porquê, mas parecia certo, como se aquele objeto tivesse o direito de estar ali, guardando o espaço, vigiando. Naquela mesma tarde, fui até o povoado mais próximo, o que ficava a mais de 2 horas de caminhada. Queria falar com alguém, entender mais sobre tudo aquilo. Encontrei Dona Araci, uma mulher antiga, com as mãos calejadas e os olhos fundos, que dizia enxergar o que os outros não viam. Falei pouco. Bastou mencionar a palavra lobisomem e mostrar a corrente para ela empalidecer. Isso não devia estar contigo, Antônio. Se ele te deu, é porque o tempo chegou. Que tempo, Dona Araci? O tempo da colheita. Essas palavras não me saíram mais da cabeça. Na volta para casa, percebi que a floresta estava diferente. Os pássaros que costumavam cantar aos montes estavam calados. O som do riacho parecia mais distante, abafado. Era como se a natureza estivesse segurando o fôlego. Ao chegar na curva final, antes da minha casa, vi pela primeira vez a figura parada entre as árvores. Não era o lobisomem, era um homem. Um estranho, alto, magro, com a pele pálida e os olhos fundos. Ele não disse nada, só me olhou e sorriu de um jeito que me gelou a espinha. Dei um passo para trás, mas quando pisquei, ele não estava mais lá. Corri. Não sei como, nem com que força, mas corri até minha casa. Tranquei as portas, fechei as janelas e fiquei no escuro escutando, esperando. Naquela noite, os uivos vieram mais cedo. E não era só um, eram vários. Longos, tristes, furiosos. Os lobos estavam inquietos. E eu também. Quando o relógio bateu, 00:30, ouvi passos de novo. Dessa vez, não vinham pela estrada, vinham de trás da casa, do lado onde crescem as araucárias mais antigas. Peguei a lamparina e fui até a janela. Não vi nada, mas senti o cheiro. Um cheiro forte, animal, misturado com terra molhada e sangue antigo. De repente, um arranhão longo atravessou a madeira da parede, como se garras estivessem tentando rasgar o tempo. E então veio a voz. Do lado de fora, Antônio era o nome que usavam, mas não era uma voz humana. Antônio. A voz sussurrada lá fora parecia brotar da própria terra, como um eco que subia do fundo do chão, grave, arrastada, úmida. Não era apenas um chamado, era um convite, ou talvez uma cobrança. Meus joelhos fraquejaram, senti a lamparina tremer na minha mão. A luz dela projetava sombras dançantes na parede, e cada canto da casa parecia se mover com uma vida própria. Encostei devagar na janela, tentando espiar, mas o vidro, embaçado pelo bafo quente da noite e pelo meu próprio medo, só refletia. Meu rosto, um velho de olhos arregalados com mais rugas do que coragem. Lá fora, tudo era mato e breu. Foi quando a voz falou de novo. Você prometeu... Prometi... As palavras pesaram no meu peito. Comecei a ouvir o eco de memórias que eu nem sabia que ainda guardava. Um campo florido, um menino correndo sob o céu laranja do entardecer. Meu pai, ajoelhado diante de uma árvore caída, sussurrando orações estranhas com a mão apoiada sobre o peito, como se carregasse um segredo. Lembra do que viu, mas nunca diga o que viu. Ele me disse uma vez, quando eu ainda era criança. Se um dia ele voltar, você vai saber o que fazer. Na época, achei que era só uma das histórias dele, coisas de velho que vive isolado do mundo. Mas agora, com o cheiro de terra molhada e sangue no ar, com a voz me chamando da escuridão, tudo fazia sentido.
E tudo doía. Soltei a lamparina sobre a mesa e fui até a parede da sala. A corrente com o dente ainda estava lá. Quando meus dedos tocaram o metal, ele estava quente. Não morno, quente, como se pulsasse. Tirei-a do gancho e fechei a mão ao redor dela. Nesse exato momento, um estalo alto veio do lado de fora. Um galho quebrando ou algo bem maior. A casa inteira pareceu segurar o ar, como se até os pregos do telhado soubessem que alguma coisa se aproximava. Você prometeu... Repetiu a voz mais perto. Dessa vez o som veio da porta da frente. Senti que o tempo parava de novo, como naquela primeira noite. Mas agora eu sabia o que fazer. Não porque alguém me disse, mas porque algo dentro de mim, algo muito antigo, despertou. Caminhei até a porta e, sem saber porquê, abri. A escuridão do lado de fora era quase sólida, como uma parede. E no meio dela, Eli, o mesmo homem-lobo da primeira noite, mas agora mais humano. Ou talvez menos. Os olhos, ainda brilhando com aquela luz da lua, não eram de bicho. Eram de alguém que já viu tudo. E perdeu tudo. O rosto, embora deformado, pelo tempo e pela maldição, trazia uma expressão de dor. Uma tristeza que me atravessou como uma faca. Você lembra de mim? Ele perguntou com a voz rouca, cansada. Não sei, respondi com a garganta seca. Eu era criança. Você me viu naquela noite, lembra? Meu coração disparou. Era ele. O menino que apareceu na mata, nos fundos da casa, há décadas. O mesmo que minha mãe levou para dentro, cuidou das feridas e escondeu da vizinhança. Ele ficou uma semana conosco, nunca disse o nome. E depois sumiu. Numa noite de lua cheia. Eu me lembro... Sussurrei. Ele assentiu com a cabeça. Os olhos brilharam mais forte. Você viu o que eu era, mas não contou. Você guardou. E isso me salvou. Fechei os olhos por um instante. As peças se encaixavam. Eu criança, ele fugitivo. Meus pais, cúmplices. Porque voltou, ele olhou para o céu. Porque esta terra está morrendo e os antigos selos estão se quebrando. Aquilo que dormia sob o chão está acordando. Que selos? Os que seguram as coisas que os homens esqueceram, as que andavam por aqui antes do tempo ter nome, antes de existir dia ou noite. O vento soprou com força, e atrás dele as árvores se curvaram como se prestassem reverência a alguma presença invisível. Ele continuou. Eu sou o último guardião, e você é o último dos que lembram. Fiquei em silêncio. Senti minhas pernas falharem e me sentei nos degraus da varanda, com a corrente ainda na mão. Por quê? Eu? Perguntei, quase sem voz. Ele se agachou diante de mim, e naquele momento o que vi não foi um monstro, foi um homem quebrado, um espírito velho, um pedaço esquecido do mundo. Porque você não teve medo. Naquele instante, percebi que não adiantava mais fugir, que a história da minha família não era apenas feita de plantações, jantares simples e rezas ao pé da cama, que meu sangue trazia algo mais, algo que precisava ser despertado. Ao longe, um novo uivo, mais agudo, mais feroz. O lobisomem se virou de repente, o corpo enrijecido. Eles estão vindo. Quem? Ele me olhou nos olhos. Os que caçam. Sempre houve caçadores, mas agora eles querem mais do que sangue. Eles querem apagar a memória, rasgar a terra. E você é o último fio. Os que caçam, essa expressão ficou martelando na minha mente como um tambor antigo, rufando à distância. Eu olhava para ele, aquele ser entre homem e fera, tentando entender. Mas no fundo, eu já sabia. As histórias que meu pai cochichava nos dias de chuva, os desenhos entalhados nas tábuas da casa, os símbolos escondidos sob as pedras do jardim, tudo apontava para algo antigo, algo que agora voltava. Você tem pouco tempo, Antônio, ele disse, enquanto os olhos vasculhavam a escuridão, inquietos. Eles já sentiram o cheiro da lembrança e vão querer apagar tudo o que resta. O vento soprou forte de novo. A floresta pareceu estremecer. Folhas voaram. O céu se fechou.
E o que eu posso fazer? Perguntei. Ele se levantou devagar. Os músculos sob a pele esticada tremiam como os de um animal à espreita, e por um instante a sombra da fera se projetou de novo sob a luz da lua. Mas ela não me dava medo. Pelo contrário, ela me protegia. Não é sobre lutar, é sobre lembrar, manter viva a história, contar o que viu, proteger o fio da memória, porque quando as pessoas esquecem, é quando eles vencem. Minhas mãos apertaram a corrente. O dente antigo esquentava, como se pulsasse com uma força própria. E no meu peito, alguma coisa despertava. Não era coragem. Era algo maior, um tipo de conexão com meus pais, com a terra, com tudo que veio antes. Ele me encarou pela última vez. E dessa vez, sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Esta noite, eu sigo meu caminho. Mas a história agora é sua. E sem fazer barulho, desapareceu. Não correu, não uivou. Simplesmente se dissolveu na neblina da mata, como uma lembrança antiga indo embora. Com o vento, fiquei ali, sentado nos degraus, até o sol nascer. A floresta voltou a respirar devagar. Os pássaros cantaram, a brisa voltou. Mas dentro de mim tudo era outro. Desde aquela noite, coisas começaram a acontecer. Pessoas vieram até minha casa. Algumas que eu nem conhecia, contando sonhos, lembranças que nunca viveram, medos que não sabiam explicar. A mata começou a crescer mais rápido. Animais antigos apareceram. E uma sensação estranha tomou conta da região. Comecei a escrever tudo, cada detalhe, cada símbolo, cada som. E guardei em cadernos, escondidos em lugares onde só quem precisa encontra. Eu sei que ninguém vai acreditar, não completamente, mas isso não importa. O que importa é que alguém escute, alguém sinta, alguém conte adiante. Talvez seja você. Se chegou até aqui, talvez seu coração também tenha sentido aquele arrepio estranho, aquela vontade de olhar 2 vezes para a escuridão da estrada antes de dormir. Se for assim, talvez no fundo você também lembre, porque tem coisas que vivem na gente, mesmo quando a gente não entende. E às vezes, tudo o que elas precisam é ser ouvidas. Se essa história despertou algo em você, talvez valha a pena continuar por aqui, porque há segredos que só revelam a quem escuta com atenção.